Bom, chegou agora a hora de falarmos sobre tabelas em HTML. As tabelas em HTML são informações disponibilizadas em linhas e colunas. E elas servem para ordenar a informação de uma página, para você poder melhorar a exibição da informação da sua página. Então, as tabelas perderam muito da sua importância, porque antigamente elas eram usadas, além de exibir informações, no design de páginas em HTML. Com o HTML5, no entanto, e a melhoria do CSS3, o W3C, que é o comitê, passou a desaprovar o uso de tabelas no design de páginas. Mas, mesmo assim, as tabelas continuaram sendo uma forte fonte de manipulação de informação, de exibição de conteúdo nas páginas da web. E como é que a gente começa criando uma tabela? Dentro do corpo da página, a gente vai usar o comando, a tag de abertura table e barra table. Isso indica que tudo que está entre o table e barra table é o conteúdo de uma tabela. Dentro de uma tabela, eu tenho linhas, Então, eles são delimitados pelo comando tr e barra tr. tr vem de table record, ou linha da tabela, barra tr. tr e barra tr. Então, nessa tabela que a gente está observando aqui, eu tenho duas linhas, correto? Essa linha que abre aqui e fecha aqui, e essa segunda linha que abre aqui e fecha aqui. Além das linhas, a tabela possui colunas, que são, as linhas são os traços horizontais e as colunas os traços verticais, correto? Então, aqui, o professor falou que são duas linhas da tabela, e uma tabela com duas linhas e agora duas colunas. E como o professor destacou ali, as colunas de uma tabela, elas são delimitadas por TD e barra TD, de Table Data, o dado da tabela. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma tabela com duas linhas e duas colunas. Tá? Então, a gente vai colocar informações nessa tabela de duas linhas e duas colunas. Por exemplo, na primeira caixinha da primeira linha, vai escrever trompete. E na segunda caixinha da primeira linha, trombone. Na segunda linha, primeira coluna, eu vou escrever o instrumento trompa. E na segunda linha, na segunda coluna, eu vou escrever o elemento tuba. E vai aparecer mais ou menos assim: trompete, trombone, trompa e tuba. TR barra TR, TR barra TR, TD barra TD, TD barra TD, TD barra TD, TD barra TD. Tudo bem até aí? Então, essa é uma tabela que contém duas linhas e duas colunas. Bom, um outro atributo importante da tag table é o atributo border. O atributo border vai fazer com que a tabela seja delimitada, fisicamente. A gente vai criar linhas para a tabela, tanto nas linhas como nas colunas. Então, aqui eu botei com uma borda de tamanho 2. E aí ele criou a tabela. A questão, com uma borda mais espessa, de 2 pixels, tá? Bom, vamos, além de TR e TD, que é Table Record, a linha da tabela, e TD, que é o dado da tabela, a minha tabela também pode ter um cabeçalho. Por exemplo, você pode ter lá aluno, e cada linha tem o nome de um aluno na lista de chamada. O cabeçalho dessa tabela é aluno, é a primeira linha. De uma tabela, às vezes é necessário que a gente coloque um cabeçalho. E como é que a gente coloca um cabeçalho, professor? Ao invés do comando TD e barra TD, você vai usar o comando TH e barra TH. TH vem de Table Header, ou cabeçalho da tabela. Então, eu tenho aqui TH barra TH para agudo, TH barra TH para grave, e na segunda linha, TD barra TD para trompete, mostrando que trompete é um instrumento agudo, e TD barra TD para trombone, mostrando que trombone é um instrumento grave.
bem? Então está aqui a minha tabela. Essa tabela difere da outra porque essa tem um cabeçalho. Se você observar, o cabeçalho está em negrito, tá? O conteúdo da tabela está em negrito. A gente não deu nenhum comando para que esse conteúdo fique em negrito, né? Ele está em negrito porque ele é o cabeçalho da tabela. Tudo bem? Um outro atributo que eu posso usar para tabelas é a quantidade de espaço que ele vai aparecer na minha página. Nesse caso aqui, eu quero que a minha tabela ocupe 75% de largura da minha página. Tá? E aí ele vai ficar 75% de largura e os outros 25% não serão preenchidos. Atributos da tag table. Eu tenho um atributo chamado de cell padding, que define o tamanho em pixel entre a borda da tabela e o texto. Eu tenho o atributo cell spacing, que define o tamanho em pixels entre as células da tabela. Eu vou explicar melhor o que é isso. Tá? Aqui nesse comando eu estou colocando cell padding de 20 pixels e cell spacing de 0 pixels. Né? E assim, o que acontece? Quando eu coloco um cell padding de 20 pixels, significa que o texto ele vai começar 20 pixels do início da caixinha. O cell padding, né, é a distância entre o texto e o início da caixinha. Aqui no caso não está definido isso aqui, né? Isso aqui é outra coisa. Aqui o cell padding está 0. Por quê? Porque o texto está colado com o início da caixinha. Né? Mas se eu botar um cell padding de 20, ele vai se distanciar aqui do início da caixinha, tá certo? E o cell spacing é o espaço entre as caixinhas, né? Quando eu coloco 0, nesse caso aqui, não está 0, porque tem um espaço entre as caixinhas, né? Se eu coloco 0, eles ficam grudadinhos, tá bom? Bom, a gente tem um exercício, né, que é criar a tabela abaixo, né? Da semana de provas do Zerger. Ele vai ter uma tabela com 3 linhas e 5 colunas, tá? E ela tem um cabeçalho e ela tem 2 linhas de dados. Tá? Então a gente tem que criar essa tabela como exercício para a gente exercitar o conteúdo de tabelas em HTML. Prosseguindo, né, a gente também pode dizer, né, qual o tamanho, né, da coluna, quantos por cento uma coluna vai ocupar da tela inteira de uma página. Né? Nesse caso, eu estou dizendo, né, que a minha tabela total ela vai ocupar 75% de espaço da minha tela. E desses 75% de espaço que a tabela vai conter, a primeira coluna vai conter 30% desses 75%, que dá mais ou menos 20%. Se eu multiplicar 3 vezes 7, 21, dá 21,5%. Tá? Então, eu posso definir, além do tamanho da tabela total, eu posso definir o tamanho da largura de uma coluna ou de várias colunas. Só que o somatório de todas as colunas tem que dar 100. Então, se esse é 30 e esse é uma segunda coluna, ela é 70%. Essa segunda coluna ela ocupa 70% dos 75% que foi dedicado à tabela total. Tudo bem? Fique ligado nisso. A gente sempre pode colocar a outra vai se obedecer ao que foi colocado na primeira. Se tivesse mais de uma, seria dividido esses 70% entre as outras X colunas restantes. Tá bom? Então tá aqui. 30% ficou para a tabela total. Ela ocupa 75%, esses 25% está aqui do lado de fora. Desses 75%, 30% é de instrumento agudo e 70% de instrumento grave. Tá? E com isso, a gente define o tamanho de uma tabela em HTML com o percentual. Tá bom? Bom, agora vamos entrar num assunto que se chama mesclagem. O que é mesclar? Vou mostrar para vocês. Tá? Por exemplo,
Essa tabela, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? Só que essa primeira caixa aqui, ela não está dividida em 2. Ela foi mesclada, ela foi juntada, né? Para botar aqui, para diferenciar, né, o título da tabela, que é a tabela de gênero, dizendo que tem 15 alunos do sexo masculino e 23 alunos do sexo feminino. Então, essa primeira linha, a gente diz que houve uma mesclagem de células. Ou seja, eu peguei 2 células e juntei uma célula só. Então, o que acontece? Então, ó, eu fiz o seguinte, table, né, declarei aqui a table, falei que a borda tinha tamanho 3, tá? TR, começou a linha, TR. Aqui começa a linha, aqui fecha a linha. TH, table header, um cabeçalho da tabela. Call span de 2. Ou seja, call span, eu digo quantas colunas eu quero juntar. Eu estou juntando quanto? 2 colunas. E eu chamei de quê? De gênero. Em seguida, vou fazer a segunda linha, TR barra TR. TH masculino, TH feminino. TR barra TR. Agora vem os dados. TD de 15 e TD de 23. Com isso eu criei essa tabela, tá bom? Exercício. No exercício, cria a tabela abaixo, tá? Você vai criar essa tabela. Usando a mesma ideia desse código-fonte, você vai criar esse código-fonte. Aí, além do call span, a gente observa que aqui eu tenho quantas linhas e quantas colunas tem essa tabela. Olha, professor, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Por quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. É uma tabela que tem 5 linhas e 5 colunas. Só que, além de juntar colunas, eu posso juntar linhas. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui eram 2 linhas. Eu dei um call, row span, ao invés de call de coluna, eu vou dar de row, de linha, row span, aqui para 2, para eu juntar essas 2 linhas dessa primeira coluna numa só. Eu vou escrever alternador. Aqui também, ó, eu dei um row span, eu juntei a primeira com a segunda linha, e aqui eu dei um call span, eu juntei a terceira com a quarta coluna numa coluna só. Aqui também tem um row span entre a terceira e a quarta linha, tá? E aí a gente criou uma tabela, né, bastante complicada aqui, bastante complexa, né, cujo código-fonte eu estou mostrando aqui para a gente poder exercitar. Ó, aqui nós temos call span para juntar essas 2 colunas. Vamos ver se eu acho que o row span. Aqui o row span, na palavra alternador. Aqui, ó, o row span, tá? Então eu tenho o call span e o row span, certo? Que podem ser usados no TD ou no TH para poder gerar uma mesclagem de linhas e mesclagem de colunas em uma tabela HTML. Bom, volto a ressaltar a importância das tabelas. As tabelas são meios muito usados para exibir informações de uma maneira organizada, né? Mesmo não sendo mais usado para o design de uma página, ele é usado para apresentar informações de uma página. Então você tem que entender bastante o conceito de tabelas e praticar bastante o conceito de tabelas, ok?